Nora enfurecida derruba altar no velório da sogra e a verdade. O velório da senhora Cláudia foi realizado em um ambiente solene e com toda a pompa na mansão. Grupos de pessoas, vestidas com roupas formais, aproximavam-se um a um, curvavam-se, acendiam incensos e diziam as típicas palavras de pesar. Dona Cláudia foi uma mulher maravilhosa. Ela passou a vida toda se sacrificando pelo marido e pelos filhos, é realmente admirável. Uma perda irreparável para a linhagem dos de Souza. Sofia permanecia em silêncio entre a multidão, as mãos trêmulas entrelaçadas sobre o ventre. Usava um vestido preto simples, sem maquiagem, o rosto abatido após tantas noites sem dormir. Ao seu lado, o pequeno Diego se agarrava à barra do vestido da mãe, olhando para cima com os olhos confusos. Sofia, por que você não vai acender um incenso para sua sogra? Sussurrou uma parente, com um olhar enviesado, cheio de julgamento. A mãe do seu marido acabou de morrer. Você podia ter um pouco mais de consideração. Disse outra, prima de André, com um leve tom de reprovação. Sofia mordeu o lábio. A garganta parecia em chamas. À frente, o altar estava montado com imponência, o retrato ampliado de Cláudia, ainda com a expressão austera de sempre, como se observasse tudo de algum outro mundo. Ao lado, incensários, flores brancas e oferendas preparadas com esmero. André estava ali, parado junto à foto, com o rosto pálido, como se a alma tivesse sido drenada. Ao lado dele, o Sr. Henrique viúvo mantinha uma postura fria, como se já tivesse chorado tudo no dia anterior. A senhora Regina, amiga de longa data de Cláudia, aproximou-se do altar, pegou o microfone e falou com a voz embargada. Conheço a Cláudia há mais de 30 anos. Uma mulher rigorosa, sim, mas devotada à família. Os conselhos que ela dava, as refeições que preparava para todos, os momentos em que suportava tudo calada para que os filhos fossem felizes. Perdemos uma amiga, mas acima de tudo, esta família perdeu seu alicerce. Palmas tímidas começaram a ecoar, depois mais fortes, como uma onda. Algumas pessoas enxugavam as lágrimas. Alguns netos chamavam o vovó em meio a soluços na primeira fileira. Sofia continuava parada. O suor frio escorria por sua testa. Seus olhos fixos na fumaça do incenso, como se visse ali a figura de Cláudia, imponente, controladora, como em todos os dias dos seus últimos 3 anos no inferno. Ela não aguentava mais. Seus pés avançaram rápido. Ninguém teve tempo de impedir. Bam! Um estrondo sacudiu o velório. Sofia havia virado o altar. Incensários, flores, doces, tudo caiu no chão. O retrato de Cláudia despencou da moldura, o vidro se estilhaçou. Sofia! Meu Deus do céu! Você tá louca? O que diabos você tá fazendo? Gritou Henrique, o rosto em choque. Ele avançou para segurá-la, mas André o impediu com um gesto. O local virou um pandemônio. Gritos, choros de crianças, chamados apavorados se espalharam. Você tá maluca? Isso é um funeral. É a sua sogra. Berrou uma tia, olhos arregalados. Que vergonha! Você tá desonrando uma morta. Sua desgraçada. Sai daqui agora. Sofia estava cercada por insultos cortantes como lâminas. Mas ela não recuou. Levantou o queixo. Sua voz cortou o ar como uma navalha, embargada de dor, mas firme. Vocês não sabem quem ela era. O silêncio caiu por um segundo. O quê? Murmurou alguém. Como assim? Sofia encarou cada um ali, desde os parentes que zombavam dela até as senhoras que idolatravam Cláudia como um modelo. Ela respirou fundo, concentrando anos de sufoco em um único rugido. Ela não era um anjo. Ela era um demônio disfarçado de mãe. O ar se partiu como vidro. Algumas pessoas recuaram. Outros puxaram os celulares e começaram a gravar. Durante 3 anos, vivi como uma sombra nesta casa. Fui humilhada, insultada, ameaçada, trancada do lado de fora enquanto estava grávida. Vocês não sabem de nada. E ainda a exaltam como uma santa. Cale a boca.
Bradou um senhor. Isso aqui é um funeral, não palco para escândalo. Eu fiquei em silêncio por 3 anos, disse Sofia. Seus olhos vermelhos de choro, mas sua voz era calma como cinzas frias. Hoje, eu não vou mais me calar. André ficou em silêncio. Henrique fechou os punhos. Ninguém mais se aproximou. Todos ficaram ali, paralisados, como se estivessem vendo, pela primeira vez, algo que nunca quiseram enxergar. E Sofia, ofegante, ficou ali no centro do caos, com Diego tremendo atrás dela. 3 anos antes. Sofia estava parada na frente do portão da mansão de Souza, com uma mala puída nos braços, o cabelo preso às pressas, o rosto jovem irradiando esperança. Tinha acabado de se casar com André, após uma cerimônia simples. Aquele era seu primeiro dia na nova casa, a tal família o tradicional, respeitável e cheia de amor o que ele tanto se orgulhava em apresentar. O portão automático se abriu com um bip suave. Uma mulher de meia idade saiu. Usava uma blusa de seda cinza, o cabelo preso em um coque alto e o olhar afiado como navalha. Ela não sorriu. Nem cumprimentou. Você é a Sofia? Sim, bom dia, senhora. Respondeu Sofia, curvando-se educadamente. Não me chame de senhora. Eu sou sua sogra. Me chame de Cláudia, disse, firme. E a partir de hoje, sou eu quem comanda tudo nesta casa. Sofia se atrapalhou. Sim, eu sei. Vou me esforçar para me adaptar. Cláudia revirou os olhos, suspirando com desdém. Não me importa seu esforço. Só quero que saiba o seu lugar. Aqui, você é nora, não princesa. Desde aquele dia, Sofia viveu sob um regime de controle sufocante. Ela não podia nem jantar com os demais nos finais de semana, quando a casa recebia visitas. Cláudia sempre sorria para os convidados, depois virava-se e dizia: Minha nora é muito simplória. Deixa ela comer depois, para não atrapalhar o ambiente. Na cozinha, a empregada Maria, uma senhora de uns 50 anos, com as costas levemente curvadas e um olhar triste, às vezes lhe dava um pedaço de carne e sussurrava: Come, filha. Não fique com fome. Só não deixa ela ver, tá? Certa vez, Sofia tentou sair para ir ao mercado. Foi barrada. Pediu permissão para quem para sair de casa? Perguntou Cláudia, de braços cruzados. Eu só ia comprar leite pro café da manhã. Essa casa tem quem cuide do café. Você acha que ainda mora num cortiço para fazer tudo do seu jeito? Sofia recuou. O coração disparado. Voltou ao quarto. Trancou-se até o anoitecer. André, o marido carinhoso de antigamente, agora era apenas uma sombra. Sempre que ela tentava desabafar, ele desviava. Minha mãe só é direta. Você é que exagera. Ela não me deixa comer com vocês. Por que você demora demais para comer? Qual o problema? Você é sensível demais. À noite, Sofia chorava. O rosto enfiado no travesseiro. As lágrimas ensopando a blusa. André virava para a parede. Tô cansado, Sofia. Para de transformar tudo em drama. Ela o olhou, com a voz trêmula de tanta impotência. Para mim, cada dia aqui é um drama. Uma tarde de junho, Cláudia conversava com a amiga Lúcia, uma professora aposentada. Sofia levou o chá, como foi instruída. Assim que colocou a bandeja na mesa, Cláudia comentou com desdém: Ah, essa é minha nora. Casou com André quando ele ainda fazia pós. Vem de família simples, o pai vendia legumes, a mãe era dona de casa. Mas é comportada. Sofia paralisou. Lúcia olhou de cima a baixo como quem examina uma peça no mostruário. Tem traços bonitos. Mas olha só, gente simples que casa com um rapaz da cidade grande, rico ainda por cima, deve ter dado sorte, né? Ironizou Lúcia. Cláudia completou. Ainda bem que fui firme com ela. Aqui dentro não tem espaço para jeitinho caipira.
Sofia sentiu algo se partir dentro do peito. Olhou em volta, procurando algum olhar de empatia. Mas Maria já havia desviado os olhos. E as outras duas ainda riam. Em outro dia, enquanto Sofia limpava a casa, Cláudia entrou, olhou ao redor. Sujo. Limpa de novo. Eu já passei pano 2 vezes. Mandei limpar de novo. Sem discussão. Sofia segurou o esfregão com as mãos trêmulas. Cláudia passou por ela e sussurrou. Não esquece, e se eu quiser, André te põe pra fora como se fosse um cachorro. Essas feridas invisíveis foram se acumulando. Sofia começou a sentir como se nem existisse mais. Depois de um jantar, ela tentou conversar com André, que via TV. Você alguma vez já sentiu que eu sou invisível nesta casa? De novo isso, Sofia. Tô cansado. Eu não aguento mais. Me sinto sozinha demais. Ninguém te obriga a ficar aqui. Sofia ficou em choque. Aquilo soava como um tapa. Ninguém a obrigava. Mas ela não tinha mais para onde ir. Naquela noite atípica, o frio parecia cortar como faca. Sofia havia acabado de descobrir que estava grávida, após uma semana de febre e enjoo. Aperava o teste com mãos trêmulas, olhos cheios de esperança, talvez aquele bebê mudasse algo na frieza do casamento. Desceu com cuidado, procurando André. Ele estava no escritório, trabalhando no laptop, com fones de ouvido. André, preciso te contar uma coisa. Ele tirou os fones, irritado. Que foi? Fala rápido. Tô ocupado. Eu tô grávida. Sério? Ele se levantou. Mas ao invés de abraçá-la, saiu correndo do cômodo e gritou. Mãe, a Sofia tá grávida. Menos de 2 minutos depois, Cláudia desceu as escadas. Parou diante de Sofia. O olhar investigativo. Tem certeza? Sim, eu fiz 3 testes. Nada de precipitações. Amanhã eu te levo no médico. Tem que confirmar. No dia seguinte, após o médico confirmar que a gravidez tinha cerca de 6 semanas, Cláudia passou o dia em silêncio, refletindo, e então disse, em tom de ordem. O mês da sua gravidez é um mês ruim. Conheço o Sr. Mateus, um mestre espiritual que já atendeu toda a nossa família. Ele disse que, se a criança nascer nesse período, trará desgraça para todos nós. Sofia ficou perplexa. Mas, isso é só superstição. Eu não permito que essa criança venha ao mundo, Cláudia disse como quem corta com uma lâmina. André permaneceu em silêncio. Henrique, como sempre, enterrado no jornal, sem se manifestar. Numa noite, Sofia estava dormindo quando foi acordada por Cláudia. Vá sentar um pouco na varanda. O que foi? Tenho algo a dizer. Vai logo. Assim que Sofia saiu para a varanda, a porta de vidro foi puxada com força e trancada por dentro. O vento frio cortou seu rosto. Ela bateu na porta. Mãe Cláudia. Abre, por favor. Tá muito frio. Fica aí pensando direitinho. Ou você segura essa gravidez, ou segura a sua vida, disse a voz fria vinda de dentro. Naquela noite, Sofia ficou encolhida na varanda por quase 2 horas. O vento da estação cortava como lâmina. Quando Maria abriu a porta em segredo, encontrou Sofia com os lábios roxos. Assustada, puxou a moça de volta para o quarto. Meu Deus, você vai acabar doente. Como ela pode? Ela não quer esse bebê. Mas você tem direito de ser mãe, Sofia. Escuta, tia, não deixe ninguém tirar esse direito. Sofia decidiu manter a gravidez. Cláudia não disse mais nada, mas sua hostilidade se multiplicou. Chamava o bebê de oiço, e jamais perguntou como Sofia se sentia. Quando Sofia chegou ao 7º mês e passou a ter dores nas costas e precisar descansar mais, Cláudia alfinetou. Acha que é rainha? Só porque tá parindo acha que fez um feito heróico? André se ausentou completamente da vida da esposa.
Quando Sofia dizia que estava cansada, ele apenas dava de ombros. Toda mulher engravida. Para de reclamar. No dia do parto, chovia torrencialmente. Na sala de parto, Sofia gritava de dor, agarrada à grade da cama. Cadê os familiares? Perguntou o médico. Eu não sei. Meu marido disse que vinha. Ela deu à luz sozinha. André só apareceu depois que Diego já havia sido limpo e colocado na incubadora. Ele segurava o celular e falou rapidamente. Tava em reunião. Você tá bem? Os dias após o parto foram outro pesadelo. Cláudia praticamente arrancou das mãos de Sofia o direito de ser mãe. Ficava com o bebê o dia inteiro e não deixava a nora segurá-lo por mais de 10 minutos. Mãe tem que saber o que faz. Você ainda é uma criança. Não tente me ensinar nada. Quando Sofia protestou, Cláudia chamou André e Henrique. Ela não tá bem. Pode estar com depressão. Cada vez que pega o bebê, faz cara de raiva. Tô com medo de que isso afete a criança. Numa noite, Sofia acordou e não viu Diego no berço. Correu para a sala e encontrou Cláudia ninando o bebê. Mãe, me deixa levar ele pro quarto. Meu neto ainda é pequeno, e você não sabe cuidar de criança. Meu neto não vai ser maltratado por uma mãe desequilibrada. Sofia caiu de joelhos, as mãos tremendo. Por favor, não faça isso. Por favor. Cláudia respondeu friamente. Se continuar com essa rebeldia, eu vou denunciar você por maus tratos. Tenho provas. Ela mostrou o celular e deu play em um áudio, ver a Sofia gritando em meio a um surto pós-parto. Tô exausta. Quero desaparecer. A voz parecia de outra pessoa. Sofia ficou em choque. Não, eu não quis dizer isso. Eu só. O tribunal não vai querer saber o que você o quis dizer. Só vão ouvir seu tom. E eu vou conseguir a guarda de Diego. Para sempre. Naquela noite, Sofia abraçou o filho sem fazer barulho. Antes cheia de esperança, agora ela era só um espectro perdido entre quatro paredes. Aquela criança era seu sangue, mas a cada dia era afastada mais e mais dos seus braços. E ela entendeu, sua batalha pelo direito de ser mãe nunca teve permissão para começar. Depois do parto, Sofia foi tragada por um vórtice sombrio sem saída. Morava num quarto pequeno no fim do corredor do segundo andar, bem longe do quarto de Diego. Toda manhã, ao acordar, seu filho já havia sido banhado, alimentado com mamadeira e colocado para dormir no quarto de Cláudia. Sofia só podia ver o bebê quando recebia autorização. Não quero meu neto mamando no seu peito e chorando o dia inteiro, Cláudia dizia com frieza. Seu leite tá cheio de negatividade. Sofia tentou conversar com André. Numa noite, quando Cláudia já dormia, ela entrou no quarto e sentou-se à beira da cama. André estava encolhido sob as cobertas, mexendo no celular. André, preciso conversar. Agora não. Fala amanhã. Não. É agora. Eu tô me sentindo excluída da vida do meu próprio filho. A mãe tá ajudando a gente. Ela sabe cuidar de criança. Isso não é o ajuda. É a apropriação. Gritou Sofia. É meu filho, e eu nem posso ficar com ele. André franziu a testa. Você acabou de parir. Tá com os nervos à flor da pele. Tá exagerando. Você sabe o que a sua mãe tá fazendo? Ela me ameaça com processo de agressão se eu não obedecer. Ela gravou eu chorando. Você acha isso normal? Você gritava como uma louca. Se visse a si mesma. Por que eu fui levada ao limite? Não quero mais ouvir. Ele puxou o cobertor sobre a cabeça e virou o rosto. Sofia olhou para aquele vulto trêmulo e saiu do quarto com o peito ardendo de raiva. Sofia passou a procurar Henrique, o único adulto que restava naquela casa. Certa manhã, enquanto ele tomava café na varanda, ela sentou-se à frente dele. Eu quero que o senhor saiba de tudo. Sobre o quê? Sobre como a dona Cláudia me trata.
Me sinto uma prisioneira aqui dentro. Cláudia é um pouco rígida, mas tudo o que ela faz é pensando no bem da família. Não, senhor. Isso é manipulação. É destruição. Henrique franziu a testa, olhando para o nada. Mexeu o café, a voz distante. Eu não interfiro nas questões da casa. Cláudia sempre foi quem manteve tudo sob controle. Pode ser dura, mas o senhor nunca toma partido. Fica fora de tudo. Até quando eu só preciso de uma palavra justa, disse Sofia, levantando-se com os olhos cheios d'água. Ficar calado também é ser cúmplice. Henrique não respondeu. Baixou a cabeça e olhou para a espuma do leite subindo sobre o café já frio. A família de Sofia vivia numa cidadezinha a quase 100 quilômetros dali. Às vezes, sua mãe, Dona Rosa, ligava para saber como ela estava, mas quase sempre era Cláudia quem atendia. Ela tá descansando. Não pode falar agora. Ela acabou de parir, tá muito fraca. Se precisar, eu aviso. Estamos ocupados cuidando do bebê. Agradeço a compreensão. Uma vez, a mãe de Sofia ligou de madrugada, com um pressentimento ruim. Cláudia atendeu. Cadê a Sofia? Ela tá cansada. Que absurdo é esse de ligar a essa hora? Isso aqui não é feira, é uma casa de família. Na manhã seguinte, Sofia foi chamada à cozinha. Sua mãe ligou no meio da noite. Nunca vi alguém tão sem educação. É minha mãe. Mãe? E você acha que eu ligo? Nesta casa, quem você tem que obedecer sou eu. Sofia ficou sem palavras. Um aperto sufocante no peito. Naquela vez, ela escreveu uma carta escondida e a colocou dentro de um pacote de fraldas que seria enviado para sua mãe. Mas Cláudia descobriu. Que papel é esse? Vai se fazer de vítima para sua família agora? Ela rasgou a carta na frente de Sofia e jogou os pedaços no lixo. Você não vai sair daqui. E ninguém vai conseguir te salvar. Sofia começou a se sentir exausta, tanto física quanto mentalmente. Ela já não distinguia mais o dia da noite. Todos os seus movimentos eram vigiados. Quando sorria para o filho, Cláudia dizia: que falsidade! Quando ficava em silêncio, ela comentava: tá com cara de alma penada. Numa tarde, Maria discretamente deixou um pedacinho de bolo no quarto de Sofia. Sussurrou: eu vi a dona Cláudia expulsar a antiga empregada só porque ela a chamou de ô mãe em vez de ô senhora. Você não está louca. Você está sendo maltratada. Sofia segurou a mão de Maria. Eu já não sei mais o que fazer. Não se apague. Você precisa viver pelo seu filho. E por você mesma. Mas houve um dia em que Sofia parou diante do berço, observando Diego dormir. Seus lábios estavam cerrados, as bochechas inflando suavemente a cada respiração. Sofia começou a chorar. Em sua mente ecoavam as vozes de Cláudia, de André, de todos os outros: você não é digna. Ela foi até a varanda e olhou para o pátio de pedra lá embaixo. Bastava um passo. Mas então, uma mão pousou sobre seu ombro. Era Maria. O que você tá fazendo aí? Eu só queria descansar um pouco. Se você for embora, quem vai proteger o Diego? Sofia desabou nos braços da empregada, a única pessoa que ainda a tratava como um ser humano. Desde aquele dia, ela nunca mais teve coragem de se aproximar da varanda. Mas algo dentro dela começou a se firmar, ela não podia continuar apenas existindo. Ninguém entendia por que Sofia ainda permanecia naquela casa. Os parentes cochichavam pelas costas. Deve estar atrás do dinheiro. Os funcionários balançavam a cabeça com pena. E Cláudia, toda vez que a via cruzar o corredor, comentava com desprezo: tem mulher que nasceu para viver pendurada nos outros. Mas ninguém sabia que Sofia já havia escrito o pedido de divórcio. 3 vezes. Cada vez era uma noite sem dormir, as lágrimas borrando a tinta torta das palavras. E,
Toda vez, ela rasgava tudo, jogava no lixo e voltava a dormir abraçada ao filho, como se apenas segurando Diego, ainda tivesse um motivo para continuar. Numa noite, enquanto Diego dormia profundamente, Sofia sussurrou para Maria. Eu já pensei em ir embora. E por que ficou? Por causa do meu filho. Maria sentou-se ao seu lado, segurando uma xícara de chá quente, e suspirou. Eu também fui mãe solteira. Também pensei em abandonar meu filho quando apanhava do pai dele. Mas, olhando para ele, vi a mim mesma nos olhos dele. E me perguntei, se eu for embora, quem vai proteger ele deste mundo? Sofia assentiu, as lágrimas escorrendo. Tenho medo de perder meu filho. A Cláudia ameaçou contratar um advogado para tirar minha guarda. Ela tem dinheiro, influência e eu não tenho nada. Cláudia não apenas ameaçava. Ela estava preparando um dossiê. Sofia viu, escondido no escritório, cópias da certidão de nascimento de Diego, fotos dela em momentos de desespero, anotações com trechos de áudios, tudo guardado num envelope grosso. Um dia, Sofia teve coragem de perguntar. A senhora vai mesmo me processar? Vai depender do seu comportamento. Eu me preparo para tudo. Por que a senhora me odeia tanto? Cláudia deu um leve sorriso de desprezo. Porque vejo nos seus olhos a vontade de reagir. E eu não preciso de uma nora assim. Eu preciso de uma boneca obediente. Sofia ficou imóvel. Ela já nem se dava ao trabalho de fingir. A partir daquele dia, Sofia começou a gravar tudo. Escondeu um gravador pequeno, que Maria havia comprado para ela, embaixo do travesseiro, no bolso do pijama, dentro das toalhas. Cada insulto, cada ameaça, cada grito de Cláudia foi registrado. Você não é mãe. Você é um castigo. Se não fosse por mim, você estava passando fome. Diego vai me chamar de mãe. Não você. Ouvir aquilo depois fazia Sofia estremecer. Mas ela não parou. Eu preciso de provas, disse ela a Maria. Quando chegar a hora de falar, ninguém vai poder dizer que eu inventei. Mas esse ou quando chegar a hora ou parecia nunca chegar. Sofia achava que ainda tinha tempo. Que poderia esperar Diego crescer um pouco, fugir para a casa da mãe, entrar com o processo, sair dali. Mas ninguém esperava que aquela que controlava tudo partisse antes. Numa noite de novembro, Cláudia desceu para jantar com o rosto pálido e a mão no peito. Não consigo respirar. Arfou, antes de cair no chão. André correu e gritou pedindo socorro. Henrique ficou parado, sem saber o que fazer. Sofia, com Diego no colo, se encolheu num canto, observando tudo como quem vê uma cena de filme distante. Levaram Cláudia ao hospital, mas ela não resistiu. Diagnóstico: infarto agudo do miocárdio. Ninguém estava preparado. Ninguém acreditava. Cláudia, aquela mulher forte e implacável, tinha partido de repente. Naquela mesma noite, com a mansão mergulhada em luto, Sofia sentou-se no quarto e abriu a caixa onde guardava todas as gravações, as cartas, e uma mensagem escrita para Diego que nunca teve coragem de entregar. Meu amor, se um dia eu desaparecer, saiba que não foi porque não te amava. Foi porque não encontrei outra saída. Ela segurava a pasta com todos os documentos. Pensou em entregá-los à polícia na manhã seguinte. Mas tudo parecia agora sem sentido. Ela morreu. Murmurou Sofia. E eu não disse nada. O velório foi feito às pressas, mas cheio de formalidade. Homenagens, palavras doces, condolências de todos os lados. Sofia se sentia mergulhada no caos. Maria foi a única que lhe sussurrou. Você pode se calar. Mas também pode falar. Só você vai saber quando for a hora certa. Sofia ergueu o olhar para o retrato de Cláudia, exposto no centro da sala. A mesma expressão firme, cheia de autoridade, o sorriso que a havia sufocado por 3 anos. E naquele exato instante, Sofia soube, ela não se calaria mais. O velório de Cláudia seguiu como um espetáculo impecável. O retrato dela sobre a mesa com pano preto,
coroas de flores brancas dos dois lados. E as frases repetidas entre os visitantes. Ela viveu para o marido, os filhos e os netos. Uma mulher exemplar. Rigorosa, sim, mas cheia de amor. Uma pena, os bons se vão cedo. Sofia permaneceu ao fundo, em silêncio. Em suas mãos, um pequeno estojo com todas as gravações, fotos e denúncias que nunca entregou. Diego se agarrava à sua perna, os olhos negros inocentes, sem entender o clima pesado que pairava ao redor. Sofia avançou, os passos trêmulos mas o olhar firme. Parou diante do retrato de Cláudia, a mulher que havia enterrado sua juventude e dignidade no silêncio. Sei que muitos acham que não tenho o direito de estar aqui. Alguns pensam que sou ingrata. Mas, se eu não falar, ninguém nunca saberá o que está por trás de tantos elogios. Um burburinho percorreu a sala. Durante 3 anos como nora desta casa, eu não vivi, eu apenas existi. Fui trancada do lado de fora, na varanda, grávida, porque Dona Cláudia consultou um médium e disse que meu filho traria má sorte. Me tiraram o direito de ser mãe. Me filmaram, gravaram, ameaçaram me denunciar só porque eu tentei resistir. A voz de Sofia falhou. Ela abriu o estojo e retirou um pequeno gravador. Apertou o play. A voz de Cláudia ecoou nítida. Basta eu estalar os dedos e você nunca mais vê seu filho. O silêncio foi total. Alguns se entreolharam em pânico. Outros balançaram a cabeça, incrédulos. Eu gravei tudo. Não por vingança. Mas para provar que eu não sou louca, nem ingrata, nem mentirosa. Eu sou apenas uma mãe empurrada até o limite. Vão perguntar, por que você não foi embora? Porque eu não queria perder meu filho. Cláudia tinha influência suficiente para convencer a justiça de que eu era um perigo. A voz de Sofia rompeu-se num soluço. Fiquei em silêncio por 3 anos. Só queria ser mãe. Só queria poder abraçar meu filho sem ser chamada de indigna. Um senhor idoso primo de André levantou-se abruptamente. Basta. Isso aqui é um velório. Não é lugar para despejar rancor. O senhor já viveu sob o mesmo teto em que é insultado todos os dias? Sofia olhou diretamente para ele. Já precisou fingir que estava bem só para não perder seu filho? André, parado no meio da multidão, estava lívido. Não disse uma palavra. Suas mãos cerradas pareciam querer desaparecer do mundo. Henrique abaixou a cabeça. Não olhava para ninguém. Seus olhos se fecharam lentamente quando o segundo áudio começou a tocar, a voz de Cláudia gritando na sala de estar. Você nunca vai ser mãe. A mãe desse menino sou eu. Sofia parou por um instante. O ambiente ficou denso como se o ar tivesse congelado. Então, um som se fez ouvir no fundo da sala. Dona Maria, a velha empregada, saiu lentamente da última fileira. Seu passo era devagar, mas seu olhar decidido. Com licença. Eu gostaria de confirmar tudo o que a Dona Sofia está dizendo é verdade. Ela fez uma pausa. Eu vi com meus próprios olhos, desde os dias em que a Dona Cláudia não deixava a nora sentar à mesa, até a noite gelada em que ela foi trancada na varanda grávida. As pessoas murmuraram. Alguém sussurrou. Maria trabalhou lá por mais de 10 anos. Ela não mentiria. Maria continuou, agora com a voz mais firme. Dona Cláudia era uma patroa exigente. Mas com a Sofia, foi mais que exigência. Foi crueldade. Eu vi essa moça abraçar o filho chorando de madrugada. Vi arranhões nas mãos dela por tentar segurar o próprio bebê. Ela se virou para Sofia. Me desculpe por não ter falado antes. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Ela não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Naquele instante, o clima do velório se partiu por completo. Os olhares de julgamento se transformaram em choque. As homenagens pareceram ocas. André mal conseguia ficar em pé. Deu alguns passos e parou. Henrique olhou para ele, depois voltou-se para o retrato da esposa.
Pela primeira vez, ele falou durante o velório. Eu não sabia. Não imaginava que as coisas fossem assim. Sofia o encarou. Seu olhar não era de rancor, era puro cansaço. Eu não quero pena. Só quero que a verdade seja reconhecida. Ela se curvou diante do retrato, segurou a mão do filho e saiu daquele espaço sufocante. Quando a porta do velório se fechou atrás dela, um raio de sol atravessou as nuvens cinzentas, iluminando os cabelos revoltos de Sofia. Uma semana após o velório, Sofia levou Diego para a casa da mãe, em Campinas, uma casinha simples, mas acolhedora, sempre com cheiro de bolo recém-saído do forno que Dona Rosa fazia. Sem mais incensos, sem olhares tortos, sem os passos frios sobre o piso de pedra, finalmente ela podia respirar depois de 3 anos. Numa manhã, enquanto alimentava Diego com mingau, Dona Rosa entrou no quarto e sussurrou: "Tem um homem lá fora. Acho que é seu sogro." Sofia congelou. Uma mão segurava a colher, a outra envolvia Diego instintivamente, como se temesse que levassem o menino embora. No portão, Henrique estava ereto, vestindo um casaco marrom. Seu rosto parecia ainda mais envelhecido. Tinha um envelope nas mãos. "Você pode não querer me ver, mas, por favor, me dê 5 minutos", disse ele, com uma voz que já não tinha mais traço da autoridade de antes, mas sim uma súplica estranha. Sofia, em silêncio, abriu o portão. Os dois se sentaram no banco de pedra sob a parreira que já havia perdido as folhas com o inverno. Henrique estendeu o envelope. "Achei isso na gaveta da penteadeira. Foi Cláudia quem escreveu, mas nunca enviou." "Eu não quero ler nada dela." Sofia virou o rosto. "Eu entendo. Mas acho que você merece saber." Depois de algum tempo, Sofia abriu a carta. A caligrafia, que antes era firme, agora tremia, frágil. "Sofia, se você está lendo isso, é porque provavelmente eu já não estou mais aqui. E se for assim, só me resta dizer, e me desculpe. Não é que eu não te amava. É que deixei o ciúme e o medo de perder o controle me tornarem cruel. Tive medo de que você ocupasse meu lugar aos olhos do meu filho, no coração do meu neto. Usei o poder ao invés do afeto. Errei. E sei que você é uma mãe mais digna do que eu imaginava. Se eu pudesse voltar no tempo, gostaria que você me perdoasse. Nem que fosse um pouco. Cláudia." Sofia não chorou. Apenas dobrou a carta com calma e disse: "Algumas desculpas chegam tarde demais. Tarde demais para consertar." Henrique suspirou. "Eu também errei. Durante 3 anos, escolhi o silêncio. Eu ouvi. Mas evitei o conflito. Achei que a Cláudia tinha o controle de tudo. Mas, na verdade, ela estava tirando tudo de você." Ele levantou o olhar, os olhos vermelhos. "Você pode me odiar. Mas, me dê uma chance de reparar." Naquela tarde, enquanto Diego dormia nos braços da avó, Sofia pegou o celular. No visor, o nome, Vandré. Ela hesitou, depois desligou. Ele não havia ligado desde o velório. E agora, ela já não queria mais ouvir a voz dele. Na manhã seguinte, Henrique voltou. Desta vez, trouxe 2 coisas, um documento autenticado e uma chave. "Aqui está a escritura da casa da Rua das Palmeiras, número 4. Agora ela está em nome do Diego. E quanto a você, se quiser recomeçar, pelo menos não terá que se preocupar com moradia." Sofia o encarou, surpresa. "Por que está fazendo isso?" "Porque você é a mãe do meu neto. E porque Cláudia te fez sofrer demais. Não posso mudar o passado, mas posso tentar diminuir os medos do seu futuro." Ela apertou o papel nas mãos. "Obrigada. Mas eu não vou voltar para aquela casa." "Eu entendo", disse Henrique, assentindo. "Mas essa casa agora é do meu neto. Você pode fazer o que quiser, vender, alugar ou deixar para ele. Mas, desta vez, a escolha é sua." Antes de ir embora, ele hesitou e perguntou: "Eu posso visitar o Diego uma vez por mês?"
Sofia o encarou por um longo tempo. Depois, assentiu. Desde que venha, como avô. Pela primeira vez em 3 anos, ela viu nos olhos de Henrique algo diferente. Não havia mais frieza, nem fuga, apenas arrependimento humano. Naquela noite, Sofia sentou-se na cama e abraçou Diego. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Do lado de fora, a luz da lua banhava a vidraça antiga. Meu filho. Ela sussurrou, sua voz se foi. Mas o que ela deixou em mim não é ódio. É uma lição. Diego se remexeu, sorrindo em sonho. Sofia sorriu também. Pela primeira vez, não por resistência, mas porque estava, de fato, livre. 2 semanas depois, numa tarde de chuva fina, o telefone tocou. Na tela, o nome que ela achou que nunca mais gostaria de ver, André. Ela não atendeu de imediato. Mas, quando a ligação veio pela terceira vez, Sofia respirou fundo e apertou o botão de atender. Sofia. A voz dele saiu rouca. Posso te ver? O silêncio durou alguns segundos. Depois, Sofia respondeu seca. Onde? Onde você se sentir à vontade. No parque atrás da igreja São Miguel. 10 da manhã. Sozinho. No dia seguinte, o frio era suave. Sofia chegou pontualmente, de casaco fechado, segurando firme sua bolsa. André já a esperava num banco de pedra. Os cabelos bagunçados, o rosto abatido. Ele se levantou, hesitante. Obrigado por ter vindo. Ela não respondeu. Apenas sentou-se. Eu não sei por onde começar, disse André, olhando para o chão. Talvez com desculpa. Sofia apertou os punhos. Desculpa por ter ficado calado por 3 anos? Ou por ter deixado sua mãe me destruir? Pelos 2. E por muito mais. Ele engoliu seco. Procurei um médico. Comecei terapia. Pela primeira vez, entendi que não era uma vítima entre esposa e mãe. Eu fui um covarde que assistiu sem fazer nada. Sofia virou-se, o olhar afiado. Quando eu fui trancada na varanda, onde você estava? Quando sua mãe tirou meu filho dos meus braços, você se calou. Quando eu implorava para segurá-lo, você virava o rosto. Agora que tudo passou, você diz que errou. André engoliu em seco. Respirou fundo. Disse devagar. Não vim justificar nada. Só quero perguntar se posso tentar reparar. Não como marido, mas como pai do Diego. Sofia não respondeu de imediato. Fechou os olhos. Depois, disse com voz serena. Eu já escrevi o pedido de divórcio. Vai ser enviado esta semana. Mas não quero impedir Diego de ter o pai por perto. Contanto que você não repita nada do que aprendeu com sua mãe. André assentiu. Quero fazer terapia com você. Como parceiros. Não quero perdão. Só quero começar do jeito certo. Sofia levantou-se. Disse baixinho. Então comece aprendendo a ouvir. 1 mês depois, os dois iniciaram sessões de terapia com o psicólogo Dr. João Rocha, um senhor de voz serena e olhar acolhedor. Na primeira sessão, André mal levantava os olhos. Sofia ainda era frágil como um passarinho ferido. Mas, na terceira sessão, Sofia começou a contar. Teve um dia em que eu estava no quarto, ouvindo minha sogra rir no quintal com as amigas, dizendo que minha nora é uma depressiva, mas sabe obedecer. E eu fiquei ali, sentindo que era só uma sombra. Rocha assentiu. E agora, como você se sente ao dizer isso em voz alta? Sinto que comecei a existir. Durante esse período, o Sr. Henrique também manteve sua promessa. Passava para visitar Diego uma vez por mês, trazendo livros infantis e biscoitos feitos por ele mesmo. Dona Rosa, mãe de Sofia, no começo ainda desconfiada, com o tempo começou a se abrir ao ver a sinceridade dele. Numa tarde, ela sentou-se ao lado de Henrique no quintal e perguntou: O senhor já se arrependeu de ter ficado em silêncio? Todos os dias.
Então, a partir de agora, use os dias que restam para falar. Porque o silêncio também pode matar. Henrique assentiu, os olhos marejados. Quanto a Sofia, ela não quis voltar à antiga casa. Em vez disso, decidiu vender a mansão e usar parte do dinheiro para alugar um pequeno apartamento perto do parque, com varanda, luz natural e um jardinzinho onde Diego pudesse plantar. O que você quer plantar, filho? Ela perguntou. Tomate. Para fazer macarrão. Sofia sorriu, acariciando os cabelos do menino. Combinado. Vamos plantar muitos tomates. Um dia, Maria apareceu de surpresa para visitar. Estava à porta com uma cesta de laranjas e um cartão. Me aposentei. Depois de tantos anos, chegou a hora de viver para mim. Sofia a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu devo muito à senhora. Não. Nós devemos uma a outra sinceridade. E graças a Deus, você não desistiu. Do pequeno apartamento, Sofia começou a escrever. A princípio, apenas desabafos. Mas aos poucos, foi reunindo tudo em um blog e um diário digital. Ela o chamou de Os Sementes do Silêncio, um espaço onde mulheres que já haviam sido controladas, isoladas, abusadas emocionalmente, pudessem enviar cartas anônimas, compartilhar experiências e receber apoio. Em apenas 3 meses, o blog já tinha mais de 1.000 seguidores. Uma mulher chamada Verônica, de Recife, mandou uma mensagem. Eu achava que era a única a ser chamada de louca por chorar ao ser proibida de segurar meu filho. Mas lendo seu texto, descobri que não estou sozinha. Sofia sorriu ao ler. Acariciou os cabelos de Diego, que brincava ao lado, e sentiu o coração se acalmar como um lago depois da tempestade. Ninguém pode apagar o passado. Mas é possível reescrever o futuro com gentileza, cure pequenas coisas como uma horta de tomates diante de casa. O 20º post do blog Os Sementes do Silêncio o tinha como título, Eu já me calei demais. Foi compartilhado mais de 3.000 vezes em apenas uma semana, citado por diversos fóruns femininos e espalhado por grupos de apoio psicológico. Sofia não buscava fama. Escrevia como forma de sobrevivência. Mas agora, seus relatos ajudavam centenas de mulheres a perceber que dor emocional também é violência e elas têm o direito de falar. Numa manhã de março, ela recebeu um e-mail da organização Mulheres Livres, uma rede de apoio a vítimas de abuso psicológico no Brasil. Estamos acompanhando seu blog há algum tempo. Gostaríamos de convidá-la para ser palestrante em nosso seminário O Silêncio Já Não é Opção, em São Paulo. Acreditamos que você inspira. Sofia pousou os dedos sobre o teclado, hesitante. Olhou para Diego empilhando bloquinhos sobre o tapete, e sorriu. Ela clicou em o aceitar. No dia da palestra, o pequeno auditório do Centro Cultural São Francisco estava lotado. Mulheres de diferentes idades, de várias cidades jovens, adultas, idosas de cabelos brancos sentaram-se em silêncio, com olhos marcados por experiências difíceis. Sofia subiu ao palco modesto, onde havia um microfone e uma garrafa d'água. Usava uma camisa branca simples, o cabelo preso no alto. Seu rosto já não carregava a sombra do passado, mas sim a luz de quem atravessou o inferno e voltou. Eu sou Sofia. Morei por 3 anos numa casa enorme que todos acreditavam ser feliz. Mas todos os dias eu era só uma sombra. Fui impedida de ser mãe, controlada em cada passo, em cada respiração. Já pensei que, se eu desaparecesse, o mundo melhoraria. Mas então percebi, se eu me calasse, meu filho cresceria dentro desse silêncio. Ela olhou ao redor. Alguém enxugava as lágrimas. Hoje estou aqui não para lamentar, mas para dizer, nós não estamos sozinhas. Cada vez que você fala, você encoraja outra mulher a falar. Nós não somos fracas. Nós sobrevivemos. E estamos renascendo. Ao fim da fala, a plateia se levantou, aplaudindo em pé. Uma mulher aproximou-se e apertou forte a mão de Sofia. Obrigada. Graças a você, deixei meu marido depois de 10 anos sendo chamada de o inútil. Uma senhora sussurrou.
Quem dera eu tivesse alguém como você em 1975. Ao chegar em casa, Sofia encontrou um buquê de rosas amarelas diante da porta. Um cartão dizia: cada vez que você sorri, Cláudia perde mais uma batalha. Henrique. Certa tarde, enquanto escrevia num café próximo, um homem se aproximou. Era André. Não estou te incomodando, estou? Desde que você não diga nada errado. Só queria dizer que vi sua palestra outro dia. Fiquei orgulhoso de você. Eu não preciso do seu orgulho. Só preciso que cumpra seu papel como pai. Estou tentando. Ele assentiu. Sofia o encarou nos olhos pela primeira vez sem medo. E saiba, gentileza não é presente. É o mínimo. André abaixou a cabeça. Eu entendo. Numa tarde de sol ameno, Sofia levou Diego para passear no parque. Ele segurava um livro de figuras, falante. Mãe, amanhã eu conto essa história pro vovô Henrique? Sim, ele vai adorar. E lembra de agradecer por ele ter comprado seus lápis de cor. Ele disse que eu desenho tão bonito quanto você. Sofia sorriu. Então amanhã a gente faz um desenho bem grande juntos, pode ser? Pode. Mãe e filho sentaram-se num banco de pedra perto do lago. A brisa soprava leve. A luz do sol filtrava-se pelas folhas e caía suave sobre os ombros deles. Sofia olhou para o filho, os olhos cheios de ternura, e sussurrou: meu amor, a mamãe já se calou demais. Agora, a gente vai viver de verdade. Com coragem. Diego levantou o rosto, sorrindo radiante. Você é a mãe mais corajosa do mundo. Sofia o abraçou. Sorriu um sorriso inteiro, sem esforço. Ela não precisava mais de vingança. Nem de ver ninguém de joelhos. Só precisava de reconhecimento, de renascimento e da fé em dias sem sombras. O silêncio diante da violência psicológica é uma forma de autodestruição. Sofia suportou na escuridão durante 3 anos. Mas só quando teve coragem de falar, ela recuperou sua dignidade e o direito de ser mãe. Essa história mostra que as feridas invisíveis também podem destruir o respeito próprio e a esperança. Mas se ousarmos enfrentar o medo, recuperar a voz e o valor, a vida nos revela outra porta onde a luz e a justiça caminham juntas. Ninguém merece sofrer para sempre. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.